turma, vamos iniciar nossa aula de História. Vamos começar hoje uma aula introdutória, as primeiras falas sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Falamos anteriormente sobre o imperialismo e ainda vamos falar bastante ainda sobre o imperialismo, pois o imperialismo é uma das principais causas, né, da Primeira Guerra Mundial, que ocorre no início do século XX, a partir de 1914, mas que é uma eclosão de fatos que ocorreram anteriormente, desde o final do século XIX, fatos esses que foram criados e conturbados, principalmente devido ao processo de imperialismo, né? Antes da gente falar em guerra, em Primeira Guerra propriamente dita, né, para a gente poder entender o impacto e a mudança no conceito que a Primeira Guerra trouxe. Então eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de guerra antes da Primeira Guerra. Por que a guerra tem uma proporção de mundial, certo? E por que a Primeira Guerra Mundial inaugura um tipo de guerra devastadora, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que tiveram proporções diferentes, né, de outras guerras que houveram ali no final do século XIX e até algumas guerras no início do século XX, certo? Então vamos ver a guerra com a possibilidade de ascensão, como é que era a guerra antes, né? A guerra, expressão do nacionalismo, guerra e honra e códigos da guerra, né? A primeira coisa que a gente tem que imaginar, gente, é que a guerra não tinha uma conotação totalmente negativa, como ganhou-se depois das duas grandes guerras. Após a Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, o conceito de guerra passou a ser visto, né, como uma coisa extremamente monstruosa. Guerras sempre foram extremamente monstruosas, mas em determinado momento, ali no século XIX, para muitos a guerra era uma possibilidade de ascensão. Porque a guerra ela era fundamentada em alguns códigos e signos que inclusive pararam de existir, deixaram de existir após as duas grandes guerras mundiais, certo? Primeiro, a gente tem que notar aqui uma imagem da Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, né? Então as roupas, você tinha toda uma elegância, todo um garbo, né, que era oriundo da guerra. Você colocava a sua roupa de guerra, que era uma roupa extremamente frufru, extremamente enfeitada, né? A roupa dos comandantes, dos coronéis, né? Existia toda aquela hierarquia, quanto mais brilhosa fosse, né? E aí você tinha aquelas franjinhas na ombreira, aos capacetes, fora o que montava, né, os exércitos. Aí, as roupas todas com tecido, o melhor tecido, né? E quando você ia para a guerra, você tinha aquela questão do heroísmo. Então a comunidade que estava ali em torno desse processo tratava você como uma espécie de herói, e afinal você está indo representar todos que estão ali naquela comunidade, certo? Então como é que ocorria uma guerra em linhas gerais, né? Existia uma declaração de guerra que era entregue através de um mensageiro. Então o exército, o inimigo, né, se fosse um país, se fosse um grupo inimigo, ele ia lá e entregava uma carta declarando guerra a você. E aí você, obviamente, assinava aceitando ou não, ou já tentando fazer um acordo para que não houvesse a guerra. Esses mensageiros de guerra eram bem tratados, né? Porque tanto serviam para um lado como para o outro. Você poderia enviar um mensageiro de guerra e você não ia querer que o mensageiro de guerra que você enviasse, mesmo indo declarar guerra, ele voltasse com uma perna ou um braço, ou sem uma perna, sem um braço, ou voltasse ou não voltasse, né? Então existiam certos códigos de respeito já com os mensageiros. Algumas coisas são engraçadas e interessantes notar a respeito da formação dos exércitos, né? Então, o exército tinha o cara que levava o tambor para ditar o ritmo da batalha. Tinha um cara que levava a bandeira, o porta-bandeira. Essa é uma posição extremamente importante, porque a bandeira tinha que estar sempre em pé
para dar força e ânimo ao exército, para dizer que o determinado lado, né, que carregava aquela bandeira ainda estava vivo, estava forte e lutando. Quando a bandeira caía, tanto é que o porta-bandeira era, você não ia para brigar, você ia para segurar uma bandeira no meio da guerra, né? E aí se o porta-bandeira morresse ou fosse ferido, tinha que outro imediatamente substituí-lo com a missão e a função apenas de manter a bandeira tremulando em pé, certo? Do mesmo modo, o cara que vai tocar o tambor, que vai tocar os metais, era uma função importantíssima, porque ele ditava o ritmo. Ele já estava fechado, vamos dizer assim, combinado com os generais. Os generais estabeleciam estratégia e nessa estratégia tinha movimentação e tinha velocidade de movimentação. Quem ditava, você não podia estar gritando, vá para a esquerda, vá para a direita, né, como um técnico de futebol ali na beira do gramado. Então o exército se movimentava de acordo com os sons feitos pelos tambores, pelo pistão, pelos metais, entendeu? E a velocidade também de acordo com o ritmo ditado por esses instrumentos. Então era importantíssimo. Mas assim, parece muito engraçado visto o conceito de guerra hoje, né? Mas fazia parte de uma ala muito específica dentro de um exército, dentro de uma força militar, essa parte instrumental aí, ok? Sobre as armas, né? O confronto geralmente, né, como havia uma questão quase de honra, né? Os exércitos eles iam lutar no que ficou conhecido como campo de batalha. Então você não ia lutar, geralmente existia a ideia de não vamos lutar na frente das mulheres nem das crianças, e os idosos ficam em casa. Os homens de determinada comunidade eram convocados, né, de comunidade em comunidade, e era uma luta dos homens. E eles marcavam um lugar para fazer a guerra, que era o campo de batalha. Essa ideia de uma guerra durar meses, como foi a Primeira Guerra Mundial, né, era uma coisa, já foi uma coisa assim massacrante. A Guerra Franco-Prussiana, considerada a primeira guerra moderna, certo? Que durou um ano, vai lá durar 4 anos, como durou, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa extremamente fora de qualquer contexto de guerra que havia tido ali nos últimos séculos. A guerra duraria ali o tempo de se deslocar para o campo de batalha. No máximo você ficaria ali algumas semanas, certo? Até que um lado se declarasse campeão, ou houvesse uma rendição, ou houvesse realmente a morte do outro lado, né? Da maioria dos soldados do outro lado. Era assim que ocorria, certo? Então, assim, essa ideia de uma guerra durar meses e anos era uma ideia que não existia, ok? Então você se encaminhava ao campo de batalha e eram enfileirados os dois exércitos. Geralmente, os dois exércitos tinham nos seus fardamentos, nas suas cores, cores diferentes para os diferenciar, certo? Para que pudesse saber que lado era qual lado. E o confronto era quase inocente, gente. Essa imagem aí, eu acho espetacular. Eu não faço. A gente, hoje em dia, né, nós não temos muitos conceitos, por exemplo, como honra. Nós somos mais materialistas do que valorizar a honra. Mas você ia com um tipo de arma como essa aqui, né, que tinha essa espécie de espada na frente, né? E aí você com a arma dessa, você, obviamente que essa espada aqui tem uma função, porque essa é chamada baioneta, né? E essas armas, elas tinham um poder de fogo difícil, porque você tinha que armar a munição, que era a base de pólvora, e aí você socava ali aquela pólvora, isso levava tempo. Então, no máximo, uma arma dessa aí, você conseguiria dar 2 tiros, mesmo assim a mira era muito difícil. Então, geralmente, quando os dois exércitos eles se enfileiravam e corriam um para cima do outro, você aproveitava esse momento para fazer o disparo desses tiros. E aí, quando o combate era iminente, você utilizava a baioneta, ou seja, a parte da espada das armas, certo? Então, geralmente, no calor ali do combate,
Você às vezes levava um tiro, mas não passava de raspão. E aí você iria para o combate, enfim, para o combate de contato, certo? Então, mesmo no século, mesmo experimentando a Revolução Industrial, mesmo com canhões, as guerras acabavam sendo guerra de combate. A maioria das guerras acabavam sendo guerra de combate, em que havia uma disputa ali corporal, de espadas e de baionetas, certo? E, e obviamente era uma guerra de, de luta, né? A bandeira branca, que é uma coisa bem interessante também, né? Você vê que essa é uma foto da Primeira Guerra Mundial, mas era utilizado nessas guerras do século XIX. Você, você baixava a bandeira do seu país ou da sua instituição que você estivesse defendendo, você baixava e levantava a bandeira branca. Significava que você estava se rendendo, certo? Então era um código de honra você parar ali naquele momento. Acho que hoje em dia, dentro de uma guerra, se alguém levantasse a bandeira branca, é capaz ou se rendesse, é capaz de eles serem mortos, né, na covardia pelo outro exército. Né? Não existe muito essa ideia de honra, que é uma ideia construída no século XIX, certo? De se cumprir realmente o que é estabelecido. A honra tinha um poder muito grande sobre a vida das pessoas até a Primeira Guerra Mundial. Você vê que tem esses duelos, eram muito comuns, né? Com essas armas também que não tinha, que em filme de faroeste foi muito explorado, né? Mas esses duelos eram comuns também na Europa. E aí o que é que acontecia? Você se desentendia com alguém pela mais boba ocasião que existisse, né? Você esbarrava em alguém e aí só isso já servia de como que você tivesse tido sua honra manchada. Alguém vinha lhe xingar ou coisas piores, né? O cara trair a esposa, enfim, pegar a esposa do outro, coisas que desrespeitassem a honra. E aí você era convidado para um duelo. E nesse duelo, geralmente você ficava de costa para o seu oponente, os dois com as armas, né? E aí você combinava 7 passos, e aí depois no 7º passo você poderia pegar a arma em punho e atirar. Quem conseguisse atingir, né, o oponente vencia. Ou os dois morriam, ou os dois eram atingidos. Que é uma coisa meio ilógica, né? Hoje em dia, quem é que daria os 7 passos? Eu daria 1, 2, esperaria o outro virar de costas e atirar pelas costas. Isso era impossível que acontecer, por quê? Porque você ficava, além de você ficava considerado um covarde, né? Além de você ter desrespeitado um processo de honra, você ia ser considerado um covarde, que é muito pior do que morrer. Era melhor morrer do que ser considerado um covarde, de acordo com os códigos e as regras da sociedade. Hoje a gente acha que não, né? Hoje é muito melhor ser um covarde vivo. Eu já vi essa frase por aí, né? Então, assim, lembrando então que o conflito de guerra era atravessado por esses conceitos de honra, né? Então existiam muitos códigos de guerra que eram respeitados mesmo durante uma guerra, tréguas, certo? Não existia, por exemplo, um desrespeito, uma tentativa de trapacear de nenhum dos lados durante uma guerra. Então a guerra era vencida por um dos lados, acabando a guerra, ou um lado levantava a bandeira branca e se rendia, ou saía em retirada, né? Fugia, e aí era declarado a vitória do outro lado. E antes, o documento de declaração de guerra, né, se você assinasse e aceitasse fazer guerra com o outro lado, já tinha o que era estipulado. Se eu vencer a guerra, eu vou ter direito às terras tal, eu vou ter direito a que você me pague uma certa quantia, né, uma dívida de guerra e tudo mais. Então acabava que a guerra era motivo de ascensão. Por mais que você às vezes retornasse para casa sem um braço, sem uma perna, né, quando você chegasse em casa, você era recebido como um herói de guerra. As mulheres, né, enlouqueciam você retornando de uma guerra, né? Então aí você se aposentava ali e ficava responsável
pela segurança, né, pela boa sorte daquela comunidade que você defendeu. Certo? Era assim que se encarava a guerra até a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver depois que o terror, que quando os soldados eles foram convocados para a Primeira Guerra Mundial, eles foram convocados com um sorriso daqui para cá, né? Cantando músicas de guerra, né? Música de batalha, uma coisa muito masculina, vamos para a guerra, vencer, lutar pelo nosso país, né? Uma coisa muito nacionalista, mas depois que eles viram o terror que é a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, os soldados indo para a guerra já é bem diferente. Você vê que um choro, eles já sabem que estão indo para morrer, né? Quando iam para uma guerra aí antes da Primeira Guerra Mundial, você não estava indo diretamente para a morte. Você tinha o risco de morrer, e se morresse morria como um herói, né? Mas você não estava indo diretamente para morrer, certo? Causas da guerra, né? Causas da Primeira Guerra Mundial. E aí eu elenquei, né? O imperialismo naturalmente gera uma disputa por territórios, e o desenvolvimento da indústria acarreta também numa maior produtividade bélica. É o que a gente chama de paz armada, certo? Então aí a gente já falou sobre isso, vê que é uma disputa intensa dos países industrializados, das potências industrializadas, uma busca por mercado consumidor, por mão de obra barata, por matéria-prima, certo? E por territórios. Certo? Essa disputa acaba acirrando os ânimos, que já estavam meio lá na Europa, já estavam assim meio definidos através da rivalidade que existiu já no século XIX entre a Prússia e a França, né? O que danado é a Prússia? Só para a gente poder... Esse mapa aqui seria o mapa do que é a Alemanha, mais ou menos, né? Pegando aqui a parte da Boêmia, certo? Do que é a parte da Alemanha. Tem uma parte aqui também que pega a Polônia, né? Mas aqui é mais ou menos onde é a Alemanha. E a Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra entre e aqui, por que não estou mostrando a Alemanha? Porque não existia a Alemanha. A Alemanha só veio existir a partir de 1871, através da unificação alemã. A Alemanha era um conjunto de reinos. A Alemanha era um conjunto da Prússia, né? O reino germânico geral era a Prússia, mais a Baviera, mais a Boêmia, mais o reino de Colônia, mais o reino de deixa eu ver, Wittenberg, de Baden, certo? Todos esses reinos aqui, Sajônia, faziam o que é o reino germânico. Um dos maiores desses reinos era a Prússia. A Prússia arrumou uma guerra aí contra a França. A França ela tinha um interesse imperial de se expandir, né? E antes que a França ela tentasse se expandir, a França de Napoleão III, a Prússia ela começa a atacar a França. Só que a Prússia, nessa guerra entre a França fica aqui, ó, mais ou menos aqui, certo? E aí a Prússia, nessa disputa com a França, pede ajuda aos outros reinos, certo? Alemães, os outros reinos germânicos. Eles se unem com a Prússia e acabam lutando. E aí foi uma guerra entre a Prússia e a França. Essa guerra serviu para unificar o reino germânico no Império Germânico. Então foi uma guerra que serviu para unificar a Alemanha, a partir de 1871, né, a partir do Império de Guilherme II. E aí o grande responsável, Otto von Bismarck, né, consegue fazer isso, consegue unificar o que seria a Alemanha, que é essa partezinha aqui de linha azul, né? É a Confederação, o Império Germânico, ok? E aí eles tomam, nessa batalha com os franceses, eles vencem os franceses e tomam essa região aqui, chamada Alsácia e Lorena. A Alsácia e Lorena, ela é uma região que é rica em minério de ferro, que é rica até em petróleo, e é rica também em carvão mineral, que era o que abastecia, servia como fonte de energia para as fábricas daquele período. Então a França ela fica com a sensação de que perdeu uma região importantíssima e fica por aqui, né? Fica com ódio, com um sentimento de revanche contra a Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana. Então existia uma rivalidade forte
entre França e Alemanha devido à guerra franco-prussiana, certo? E aí os alemães eles inauguram o que ficou conhecido como o primeiro Reich, né, que é a união do povo de origem germânica. Então a Alsácia-Lorena é uma questão de revanche. Tal situação levou à construção de um sentimento de vergonha entre parte da população francesa, que desembocaria no chamado revanchismo francês, ou seja, a vontade de tomar de volta o território de Alsácia-Lorena. Esses sentimentos nacionalistas seriam utilizados para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Além disso, pelo Tratado de Frankfurt, a Alemanha teve que ceder ao Reich, né, ao primeiro Reich aí, alemão, os territórios de Alsácia e Lorena, ricos em carvão e minério, certo? Além de pagar pesadas indenizações e reconhecer o Império Alemão, certo? Ou seja, a França foi derrotada nessa batalha aí, o que serviu para causar uma grande rivalidade entre França e Alemanha. Então o problema está posto: imperialismo, disputa por territórios e dentro da Europa, disputa entre dois países específicos que já vinha desde o século XIX, França e Alemanha, devido a essa guerra aí franco-prussiana. Ok? Maiores esclarecimentos durante a aula. Tchau, tchau. Valeu!